Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui é Ana Macieira, intérprete do Universo. Sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E desta vez, antes de mais, eu quero te dar uma novidade. Aliás, se tu não estiveste presente na minha live de segunda-feira e se não segues as minhas redes sociais, isto é uma novidade para ti. Se tu já segues as minhas redes sociais e estiveste na minha live de segunda-feira, então isto não é novidade nenhuma para ti. Mas, se tu ainda não sabes, vais ficar a saber, eu escrevi um livro. É verdade, escrevi um livro que é um conto, aliás, uma fábula, com animais, neste caso é um coelho e um esquilo, que têm uma aventura a procurar o arco-íris para poder afastar a chuva, ok? E é uma história bastante comprida, ela está narrada, não está só em e-book, também está em audiobook no meu site e tu vais poder acedê-lo gratuitamente. É a minha prenda de Natal para ti. E posso dizer que esta história é muito gira, é muito educativa também, obviamente, não é? Sabes que vindo de mim tem que vir sempre com uma moral da história e é muito interessante para tu poderes ouvir, tu e a tua criança interior, ou também se tiveres aí criancinhas à tua volta que achas que possam gostar de ouvir uma história muito interessante, muito brincalhona, muito divertida, então é para elas também. Por isso, passa pelo meu site anamacieira.com/natal, ok? anamacieira.com/natal, tens lá o teu e-book, o teu audiobook e vais te divertir imenso, principalmente se ouvires o audiobook, porque sou eu lá a narrar a história e a fazer as vozes de todas as personagens que estão na história, assim como também escrevi uma letra para a música que tenho lá de fundo e compus uma música, uma canção, para acompanhar esta história também. Por isso, eu acho que vais gostar imenso, vai ser muito giro, está assim um bocadinho da música no princípio e depois já completa no fim, portanto convém ouvir a história, ela ainda é bastante comprida, tem cerca de 1 hora em termos de narrativa, mas eu acho que vais gostar imenso, vai ser muito giro. Eu pelo menos diverti-me imenso a fazer isto, achei que foi uma daquelas coisinhas que a gente já estava aqui há muito tempo para pôr cá para fora, mas finalmente consegui e aproveitei então este Natal e aqui está a tua prenda de Natal de mim, para ti, com muito amor, muito carinho, por isso passa lá no meu site e vai lá buscar, ok? Agora, outra coisa que eu quero te perguntar, o que é que te aconteceu este Natal? Lembras que eu falei no vídeo passado que este Natal não tem que ser propriamente à noite, podia também ser o dia, não é? Natal ia acontecer aqui qualquer coisa importante e que a gente tinha que prestar atenção. Pronto, é assim, não sei o que é que te aconteceu, mas coloca-me aqui embaixo nos comentários que eu quero saber o que é que te aconteceu na tua noite de Natal, o dia de Natal, mas a mim mexeu com as minhas emoções. Eu tive uma situação muito, pequenina, mas para mim não foi assim tão pequenina como isso. Eu combinei com um familiar uma questão a uma determinada hora, e o familiar apareceu 2 horas mais tarde, ou seja, deu-me uma seca de 2 horas e eu fiquei fula da vida, que já estava farta de estar à espera, porque eu tenho uma lua em carneiro e eu gosto de tudo muito rápido, e então mexeu aqui um bocado com as minhas emoções, e foi muito interessante porque quando eu estava lá no pico daquelas emoções todas de estar chateada com a situação, eu parei e pensei, espera aí, deixa eu ouvir outra vez o vídeo da Ana Macieira que ela fez no sábado passado, porque eu acho que ela dizia lá qualquer coisa sobre isto, ok? Então estive a ouvir o meu próprio vídeo, estive a ouvir para mim, a minha constelação, o meu signo e o meu ascendente, e fazia todo sentido aquilo que a Ana Macieira dizia, que era ser flexível, tem calma, vê melhor as coisas noutros prismas, porque de certeza que há aqui uma aprendizagem para ti. E havia, ok? Por isso é que eu te digo, o que é que te aconteceu? Será que fez sentido aquilo que eu te disse no sábado passado? Ajudou-te a compreender as coisas? É isso que eu quero saber. Põe-me aqui embaixo nos comentários para nós podermos fazer aqui estas partilhas. E lembro-te que hoje tenho mais conselhos para ti, para esta próxima semana. Por isso, vais ouvir aqui esta introdução, porque é muito importante, e depois a seguir eu vou falar para cada signo e ascendente para pormenorizar que áreas de vida é que vão ser mexidas por esta lua cheia, que vai acontecer nos céus no próximo dia 30 de dezembro e que vai acontecer na constelação de Caranguejo ou Câncer, como se diz no Brasil, ok? Então vamos lá por partes para tu perceberes isto, tintim por tintim. O que é que acontece? Lua cheia. Nós temos o Sol de um lado, temos a Lua do outro e temos a Terra pelo meio. O Sol emite os seus raios por completo, a Lua recebe esses raios e brilha completa no céu, ok? Então o que é que acontece? Porque a Lua é significadora das nossas emoções. Se ela está cheia, nós estamos mais emocionais. E se nós estamos mais emocionais, temos de ter mais cuidado. Por isso é que se diz que as luas cheias não são boas para começar coisas, mas sim para observar e fazer os ajustes necessários, até mesmo para terminar alguma coisa que ficou para trás e que nós compreendemos e podemos avançar agora numa perspectiva diferente, ok? E ainda para mais, sendo esta lua cheia em Caranguejo, que é um signo que tem a ver também com emoções, não só a lua, mas também o próprio caranguejo, que a lua rege o caranguejo, portanto tem a ver com emoções, ainda mais emocionais nós vamos poder estar, ainda mais nós vamos poder ter aqui algumas situações importantes a acontecer na nossa vida e por isso é que nós temos que prestar atenção para podermos aproveitar. E se ainda não bastasse esta questão de ser uma lua cheia, ainda para mais, o nosso caro amigo Urano está a fazer uma ligação, quer seja com o Sol, quer seja com a Lua,
que dizem os astrólogos é uma ligação simpática, uma ligação positiva, mas vocês sabem que eu ponho sempre as minhas reticências quando falamos em relação a aspectos de planetas e por isso pode não ser assim tão simpático como isso, uma vez que o Urano, tal e qual como eu já falei no vídeo passado, tem muito a ver com situações ligadas com algo inesperado, com qualquer coisa fora da caixa e ainda para mais, estando ele a passar na constelação de Touro, que tem a ver com a segurança, obviamente que ele está-nos a tirar a nossa segurança para nós percebermos que há muito mais do que aquilo que a gente poderia imaginar. Então repara, quando nós falamos em relação ao Urano e falamos em relação a Caranguejo, com o Câncer e emoções, há aqui uma palavra-chave que eu já referi na minha live de segunda-feira e se tu não viste a minha live de segunda-feira, deves ir lá ver porque ela é muito importante, nós falamos sobre Aquário e Urano é o regente de Aquário, assim como na próxima segunda-feira, no dia 28, eu também vou estar aqui novamente às 9 da noite para fazer a segunda parte dessa live e continuarmos a falar sobre Aquário, portanto ainda vens a tempo para poder aprender sobre Aquário, para poder jogar connosco no Caote e para podermos ganhar prémios, ok? Lembra-te que eu dei 5 prémios na live passada, vou dar, agora não vou dar 5, vou só dar 3, mas mesmo assim vou dar prémios e tu podes trabalhar, podes aprender, podes jogar connosco e podes ganhar esses prémios, ok? Então, aquilo que eu disse na live foi o seguinte, nós falamos de uma palavra muito importante, que é a palavra solidão, ok? Solidão é exatamente uma ligação que nós fazemos entre a Lua e o Urano, ou seja, a Lua o que é que ela quer? A Lua quer emoções, a Lua quer maternal, quer carinho, quer sensibilidade, ok? E o Urano o que é que quer? O Urano quer mente, o Urano quer intelectualidade, o Urano quer explicações, o Urano quer revolução, o Urano quer mudanças, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Então por isso é que nós temos que entender que este Urano, ele vai interferir com a Lua e vai nos dar situações emocionais fortes, no caso, situações, por exemplo, que possam ter a ver com solidão e que de alguma forma vão mexer com as nossas emoções, vão nos tolir, vão nos deixar tristes, mas que de alguma forma nós vamos ter que observar e tentar perceber o que é que nós temos para aprender com esta situação, ok? Então, muito importante nós explicarmos esta questão ligada com as emoções, ligada com este Urano e com esta Lua, e eu vou explicar-te aqui de uma forma mais genérica para tu conseguires entender e aplicar na tua vida esta situação da solidão, ok? Vamos fazer aqui uma cronologia temporal, ok? Então, agora pensa comigo. As pessoas que normalmente sofrem mais de solidão são aquelas pessoas que na sua infância tiveram experiências em que as pessoas não estavam tanto lá. Por exemplo, pais ausentes, algum pai que faleceu, sentirem-se completamente fora da caixa, não serem compreendidos, terem ideias diferentes em relação aos outros. Neste caso, a própria família ser uma família que tem um comportamento diferente das outras famílias, então a pessoa sente-se um bocado abandonada, solitária, que falta-lhe alguma coisa, ok? E isto é muito comum na nossa infância, nós sentimos que de alguma forma não estavam lá para nós, não nos ajudaram, ok? Então repara, quando nós crescemos, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter experiências que vão continuar a estar lá na nossa vida, continuar a dar-nos esta questão da solidão, para nós aprendermos e lidarmos melhor com esta situação da solidão. E como é que se lida melhor com a solidão? É sabendo que nós não precisamos de ninguém externos para nos sentirmos bem, que nós podemos cuidar de nós próprios, que nós podemos contar connosco próprios, que nós podemos ser os nossos pais e as nossas mães e sentirmos muito mais equilibrados emocionalmente, sem nos deixarmos afetar tanto com as pessoas que estão à nossa volta, ok? Então, repara agora na questão cronológica. Ora, pensa comigo. Aqui há bastantes anos atrás, o conceito de família era um conceito assim muito em triângulo. Nós tínhamos no topo do triângulo o pai, não é? Que era o chefe da família, não é? Cuidava de toda a gente, às vezes muito autoritário, muito forte, assim, muito mauzão mesmo até, ok? E que toda a gente tinha que obedecer àquilo que o pai dizia. Se não era o pai, era a mãe, mas havia sempre ali uma figura de autoridade, pensei o avô, a avó, mas havia sempre ali alguém que estava no topo da pirâmide e toda a gente tinha que ir embaixo e sujeitar-se àquela situação, ok? Depois, o que é que foi acontecendo? Este núcleo familiar, esta capa dura, ela foi-se começando a perder ao longo dos tempos, principalmente quando começou a acontecer os primeiros divórcios, ok? As pessoas começaram-se a separar e hoje em dia, repara que tu tens muito mais a situação de os pais separados e as crianças a terem 2 pais e 2 mães, quando às vezes não 2 pais e 3 pais, 3 mães, 2 mães, sei lá o que for, assim. Às vezes estão na casa do pai, estão na casa da mãe, estão na casa da avó materna, da avó paterna e a vida deles é assim muito mais solta, digamos assim. Não existe este tal núcleo familiar, ok? Mas repara uma coisa interessante, que é, por isto tem a ver com a necessidade da evolução dos tempos. Quando nós passamos de estar numa família que nos dá apenas aquilo e é só aquilo e não podemos sair dali,
Nós que nascemos com uma personalidade que possa ser de alguma forma diferente em relação àquilo que as outras pessoas da família são, principalmente o chefe da família ou a chefe da família são, ora, nós vamos viver a nossa vida um bocado tolhidos, nós vamos crescer sem podermos ser nós próprios, a termos que ser um bocado de acordo com aquilo que os outros querem nos impor e que nós temos que ser, porque somos pequenos e temos que ser de acordo com aquilo que nos impõem. Ora, o que acontece? Quando nós crescemos, a nossa identidade está um bocado mais tolhida também. Nós não estamos habituados a sermos nós próprios, nós estamos habituados a fazer para agradar aos outros, ok? Então, quando nós deixamos de ter este núcleo familiar e passamos a ter uma família mais abrangente, obviamente que nesta fase não é muito agradável porque ninguém gosta de ter 2 pais, 2 mães de 4 casas e andar aqui de um lado para o outro com os sacos atrás e com os livros atrás e com as roupas atrás para podermos fazer mudanças, mas no fundo, nós estamos já a começar a contribuir para que a criança possa ter mais ambientes diferentes. E se calhar se ela não se adapta tanto a um ambiente, se calhar ela vai se adaptar mais a outro ambiente. Se calhar se aquela família que lá está, aquele núcleo familiar, não é aquela que lhe dá mais capacidades de ela desenvolver os seus potenciais, pode haver um outro núcleo, pode ser na casa da avó, pode ser na casa do avô, pode ser na casa da mãe, pode ser na casa do pai, pode ser noutros sítios em que a criança tenha a oportunidade de poder brilhar mais, de poder pôr cá para fora os seus talentos, descobrir mais as suas capacidades, ok? E agora pensa, futuro, que tem muito a ver com esta questão do Urano e do Aquário, no futuro toda a gente vai ser mãe, toda a gente vai ser pai, toda a gente vai estar a ser família de toda a gente e a pessoa vai ter muito mais capacidade de se poder exprimir, de poder encontrar o núcleo certo, a comunidade certa, que isto tem a ver com o Urano e com o Aquário, a comunidade certa para nós podermos crescer. Só que agora, repara, nós ainda não estamos nem no futuro, que é aquele tal em que estará tudo muito mais ligado com a comunidade, mas também não estamos no passado, que é aquela cena da família ali, núcleo duro a contar e com quem nós podemos contar. Então nós ainda estamos nesta fase da transição. Então esta situação da solidão, de nós não nos conseguirmos identificar nem com a família de antigamente, nem com a comunidade do futuro, é mais difícil para nós. Mas se nós tivermos esta consciência de que eu não preciso de núcleo familiar, eu consigo procurar com quem eu me dê bem, procurar com quem eu me sinta bem, não preciso ficar agarrada àquela pessoa que me faltou, não preciso ficar agarrada àquela situação que não foi de acordo com aquilo que era bom para mim e posso simplesmente procurar outras situações, outras pessoas, outros grupos, outras comunidades que de alguma forma me apoiem e me facilitem a vida, que eu consiga eu mostrar os meus talentos e sentir-me mais feliz, ok? Então é um bocado isto que esta lua cheia nos vai mostrar. Experiências que nós vamos viver, que de alguma forma nos vão fazer outra vez passar pela questão da solidão, que vai ser uma tónica muito forte no próximo ano e que de alguma forma vai nos dar aqui uma sabedoria para nós começarmos a aprender pouco a pouco a lidar com esta coisa das emoções e da maneira como nós lidamos com esta coisa da necessidade emocional. Ora, repara aqui num outro pormenor muito interessante. Quando nós falamos em relação ao abraço, por exemplo, o abraço, ok? Repara, quando tu pensas, eu preciso de um abraço, ou quando dás um abraço a alguém e sentes-te mesmo bem porque aquela pessoa, até te passou uma boa energia com aquele abraço, foi mesmo bom. E as pessoas vivem um bocado dependentes do abraço, ok? Porque o outro vai me dar aquilo que eu preciso para me sentir emocionalmente estável, ok? Então nós ficamos ali naquela coisa do necessidade de um abraço, ok? Ora, repara o que é que aconteceu durante este ano. Distanciamento social, tivemos que nos afastar, não podemos estar com abraços, já ninguém dá abraços há muito tempo a ninguém, ou pouca gente dá, e por isso nós começamos a sentir cada vez mais esta coisa da solidão. O que é que isto nos quer dizer? Quer nos dizer que nós não podemos estar a contar com o outro para nos satisfazer emocionalmente. Não quer dizer que nós não vamos dar abraços, que os abraços são importantes, mas os abraços são importantes quando nós damos de igual para igual, ou seja, eu estou bem e dou um abraço ao outro porque me apetece, o outro está bem e dá um abraço a mim porque apetece. E eu não estou à espera do abraço do outro para me sentir bem, nem o outro está à espera do meu abraço para me sentir bem. Eu não sugo a energia daquela pessoa naquele abraço, nem ela suga a minha energia naquele abraço. Nós estamos de igual para igual e simplesmente o abraço é a celebração da nossa felicidade, ok? Então percebe como é tão interessante nós percebermos esta nova viragem, nova roupagem em relação a uma situação tão antiga quanto a situação da solidão, quanto a situação de nos sentirmos afastados das pessoas, quanto a situação de não conseguirmos ter aquele abraço, aquela atenção daquela pessoa, ok? Então lembra-te desta questão porque é mesmo importantíssima, ainda para mais porque, repara uma coisa tão importante,
Vênus, que é um planeta que tem a ver com a capacidade de entendimento com o outro, vai estar a passar exatamente no mesmo grau em que aqui há uns dias atrás, no dia 14 de dezembro, existiu o eclipse solar, ok? Então repara, o eclipse, lembras-te na altura que eu te disse, o que é que te iria trazer? Sabedoria para tu saberes lidar com as situações que vão ocorrer agora neste fim de ano e no início do próximo ano, que vem aí situações bastante tensas, eu já falei nisto no meu vídeo do Top 12 para os signos mais difíceis, mas vou depois falar melhor também quando chegarmos mais agora ao fim do ano. Então repara, o que é que acontece? Este Vênus, ele vai estar no mesmo sítio e vai estar a puxar outra vez por esta questão da sabedoria. Ainda para mais porque repara, qual é o sítio? É junto ao nódulo sul, ou seja, o que é que nós temos que deixar para trás? O que é que nós precisamos de libertar? E ainda para mais porque este Vênus vai também estar na mesma posição em que estava o tal eclipse, ou seja, a fazer uma ligação, que é bastante desafiante, com o planeta Neptuno, que tem a ver com os sonhos, com a utopia, com a sensibilidade, com a ligação com o espiritual, e a oposição ao nódulo norte, que é onde está agora neste momento, em Gêmeos, a pedir-nos para nós nos focarmos mais e para nós sabermos definir bem aquilo que nós queremos para nós, principalmente quando usamos corretamente a nossa mente e sabemos interpretar as coisas que vêm ter connosco, ok? Então, muito interessante nós podermos aproveitar esta energia, esta situação que vem aqui ligada com este Vênus, esta sabedoria que vai aqui nos trazer, para conseguirmos lidar melhor com as situações emocionais que nos vão ocorrer durante esta semana, ok? Por isso é que eu queria que tu tivesses este cuidado e soubesses aproveitar bem esta energia para que de alguma forma tu possas olhar para estas situações emocionais que te vão acontecer e possas conseguir tirar o melhor partido delas, percebendo sempre o que é que eu tenho para aprender com isto, o que é que eu posso fazer para ser mais forte em termos emocionais, para não estar tão dependente dos outros, para conseguir cuidar mais de mim próprio, para estar bem, para estar equilibrado emocionalmente, o que me vai permitir depois crescer em todas as outras áreas da minha vida, ok? Por isso não esqueças e aproveita bem, porque olha, esta semana é uma semana que, apesar de haver aqui estas situações emocionais, é excelente para a aprendizagem. É quase como se nós estivéssemos a fazer aqui, me lembras da comparação que eu fiz em relação à escola? Ou seja, nós não vamos fazer um teste, vamos fazer assim tipo uma pequenina avaliação, ok? O professor faz assim um testezinho de surpresa, só para ver como é que a gente estava, nada que seja para contar para pontuações, mas é só para nós termos uma ideia do que é que ainda precisamos de trabalhar, o que é que ainda precisamos de estudar, para estarmos mais ao ponto certo, para podermos lidar melhor com as situações que principalmente vão ocorrer agora em janeiro e fevereiro do próximo ano, nomeadamente a ligação entre o Júpiter e Urano e o Saturno e o Urano, que vão acontecer então agora em janeiro e fevereiro, ok? Por isso, não esqueças esta situação, a solidão não tem que ser mau, a solidão é uma questão que nos está a pedir para nós cuidarmos mais de nós próprios, para nós trabalharmos mais a nossa autoridade pessoal, para nós sermos mais independentes, mais crescidos, sabermos estar melhor connosco próprios e não estamos tão à espera dos outros para nos sentirmos felizes, ok? Lembra-te isto, o caranguejo tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com a mãezinha maternal, a família, a ligação com os outros. O que nós precisamos de aprender com uma lua cheia em caranguejo é trabalhar a nossa autoridade, a nossa independência, o sentirmos bem connosco próprios, o crescermos, sermos mais maduros e não estarmos à espera dos outros para nos sentirmos equilibrados emocionalmente, ok? Fez sentido esta explicação? Maravilhoso. Vou então agora falar para cada signo e ascendente, de forma a que tu tenhas a noção de em que áreas é que estas situações vão calhar, neste caso esta Lua e a ligação que vai fazer também com o Urano vai calhar no teu mapa astral, e por isso já sabes, não tens que ver o vídeo todo, basta apenas passares para, aqui mais na descrição do vídeo, os minutos a que começa cada um dos signos e ascendentes, e convém tu vês isto, o teu signo e o teu ascendente, carregas nos numerozinhos e ele te salta logo para lá automaticamente e já vais poder levar o teu recado, 2 ou 3 minutinhos, aqui para esta semana. Não percas, porque é muito importante. E se estiveres durante a semana em algum apuro, alguma situação emocional, vem cá ouvir este vídeo outra vez, ok? Volta aqui, carregas, é só carregar no numerozinho que tem a ver com o teu signo, voltas outra vez a ouvir, ou ascendente também, voltas a ouvir e já ficas ali com aquela inspiração, com aquela luz que tu precisavas, tal e qual como aconteceu comigo neste último dia de Natal, ok? Então vamos lá começar. Para os meus caros amigos Carneiro ou Áries, como se diz no Brasil. Ora bem, meus amigos Carneiro, para vocês, muito importante, porque esta lua cheia vai calhar exatamente na área emocional. Reparem, já não chegava a ser a lua, que é emocional, já não chegava a ser caranguejo, o câncer, que é emocional, ainda para mais é na casa das emoções. Portanto, fica muito forte esta situação emocional para vocês. E o que é que vos pede? Pede para vocês pensarem mais em vocês próprios e não pensarem tanto nos outros. Não pensarem tanto na família. Não estarem tanto agarrados às pessoas que estão à vossa volta. Não estarem à espera que os outros digam alguma coisa para vocês se sentirem bem ou façam alguma coisa para vocês se sentirem bem. É muito mais importante que vocês sejam independentes e fortes e pensem mais em vocês do que propriamente nos outros, do que estarem ali a querer cuidar. Lembrem-se daquela frase:
Não dês o peixe, ensina a pescar, ok? Se tu estás sempre a dar o peixe porque tu és uma pessoa sensível, se tu sabes o que as pessoas precisam e vais e dás-lhes antes mesmo delas perceberem que iam precisar, com certeza que elas não vão dar valor, ok? Então, muito mais importante é tu guardares essa energia para ti, para cuidares de ti, para estares bem contigo próprio. E quando tu estiveres bem, com certeza que os outros à tua volta também vão ser o exemplo certo para poderem também estar bem, ok? Então, muito importante que tu não te esqueças desta situação e que tu utilizes da melhor forma possível esta energia para, de alguma maneira, tu conseguires lidar bem com estas emoções todas que vão estar aqui ao rubro e seguires mais forte, mais seguro, mais equilibrado emocionalmente para depois poderes crescer noutras áreas também. Lembrando-te que o Urano, que vai estar a fazer a ligação com esta Lua, está a passar na tua área do dinheiro, dos valores, das posses e da tua valorização. E o quanto é que tu te valorizas para poderes ter à tua volta, o quanto é que tu materializas fora do valor que tu tens dentro, ok? Por isso era importante que tu percebesses isto. Portanto, alguma ligação aqui entre os valores e as emoções, alguma situação, algum episódio um bocadinho mais fora da caixa, repentino, que de alguma maneira te vem mostrar aquilo que tu precisas trabalhar para poder estar mais equilibrado emocionalmente, para poderes crescer, para acreditares mais no teu potencial, valorizaste mais e, obviamente, depois até mesmo conseguires ter mais segurança e mais abundância na tua vida, ok? Os meus caros amigos touro, ora bem, meus amigos tourinho, para vocês, esta lua cheia, ela calha numa área muito interessante que tem a ver com a comunicação, a mente, ok? Vai desenvolver muito este lado intelectual, esta lua agora que vai calhar aqui. E aquilo que eu queria que tu percebesses é isto, é que tu tens uma sensibilidade muito grande em termos de comunicação, em termos de mente. Tu consegues sentir o que as outras pessoas precisam e tu muitas vezes és disponível para poder ajudar as pessoas, principalmente através da tua palavra e se calhar até mesmo através do teu escutar. Tu escutas as pessoas, tu tens esta amabilidade, ok? E isto é maravilhoso, mas às vezes tu também te disponibilizas demais, ok? Também te dás demais e as pessoas abusam de ti, ok? E ficam ali até às 5 da manhã ao telefone a falar contigo e a chorar quando tu precisavas era de ir dormir e descansar porque já é tarde, ok? Porque tiveram um problema qualquer na vida e tu é que tens de estar ali a ajudar a resolver, tipo mãezinha, ok? Então é muito importante que tu te lembres de cuidar mais de ti, pensar mais em ti. Mesmo a tua mente, mesmo os assuntos que tu tens dentro da tua cabeça, mesmo as pessoas com quem tu falas, tem que ser muito mais para ti do que para os outros, ok? É os teus assuntos, é o que tu queres, é onde tu queres chegar. Esta questão da autoridade, de seres mais dura, de dizeres não, agora não estou disponível para ti, agora é a minha vez, eu tenho que fazer coisas para mim. Lembrando que estamos aqui também a falar um bocadinho no nosso dia-a-dia, nas nossas deslocações, ok? Então coisas ligadas aqui com os carros, com a bicicleta, com alguma série de deslocação que vocês precisam de fazer, é para repensar e para pensarem um bocado mais egoístas, pensarem mais em vocês e pensarem o que é que eu quero, como é que eu quero fazer, onde é que eu quero chegar. Até porque lembro-vos que o Urano está a passar na vossa constelação. E neste momento, o que é que ele está a pedir? Para vocês saírem da casca, para vocês mostrarem os vossos talentos, certo? Então, o que é importante? Que vocês saibam lidar com esta energia da comunicação, do valorizarem-se mais, do serem mais pensantes para vocês próprios, que era para depois poderem estar mais centrados em vocês e também trabalharem mais as situações dos vossos talentos e da vossa criatividade e da vossa maneira de se mostrar ao mundo, ok? Por isso eu queria que vocês prestassem atenção. Às vezes alguma questão ligada com alguma comunicação, alguma pessoa à vossa volta, possa não ser assim tão agradável, que vos possa magoar, que vos possa causar a tal da solidão. Era importante que vocês estivessem bastante atentos para estarem mais seguros de vocês próprios, para pensarem mais em vocês próprios e para saberem lidar melhor e aproveitar melhor esta energia, ok? Os meus caros amigos gêmeos, ora bem, meus amigos gêmeos, para vocês, esta situação da lua cheia, ela vai calhar numa área bastante interessante que tem a ver com os vossos valores, ok? Os valores materiais, como por exemplo uma casa, um carro, uma conta bancária, mas também os valores morais, ou seja, o quanto vocês se valorizam, a valorização interna que vocês dão a vocês próprios, ok? E eu queria que vocês se lembrassem que vocês são pessoas que pensam muito nos outros, principalmente na família. O bem-estar da família, como é que os outros estão, vocês muitas vezes até o dinheiro que vocês têm, as posses que vocês têm, vocês vão gastar com as pessoas que estão à vossa beira, as pessoas que vocês gostam, as pessoas que vocês querem ajudar, querem contribuir, ok? E nada de mal em relação a isso. O problema é quando vocês dão demais e esquecem-se de vocês. Estão a ajudar os outros e esquecem-se de ajudar a vocês próprios. Esquecem-se de estar com vocês. Então é isto que esta lua vos vai trazer, experiências ligadas com a área assim um pouco mais financeira e que de alguma forma vos possa fazer rever aqui os vossos valores e perceber que vocês têm que olhar mais para vocês próprios, vocês têm que cuidar mais de vocês próprios, têm que utilizar mais os valores em vocês, investindo em vocês, pensando em vocês e mesmo até criando aquela situação financeira mais estável, aquele ambiente seguro e emocional mais estável para vocês conseguirem sentir bem em termos financeiros, em termos de abundância e depois poderem crescer, ok? Não é só o quanto vocês gastam, é tanto também o quanto
quanto vocês guardam, o quanto vocês têm, o quanto vocês possuem, que vos vai transmitir a segurança que vocês precisam, não é? Sendo que a ligação com o Urano vai ocorrer na área que tem a ver com um lado mais espiritual, então aqui tanto pode mexer, por exemplo, com coisas ligadas com o passado, alguns traumas, algumas coisas que vocês tenham para lá, e aquela tal situação que eu falava da solidão pode-se incluir aqui, ok? Mas muito também tem a ver com a vossa ligação com o espiritual, com a vossa ligação com o esotérico, e mais uma vez vos recordo a questão que eu disse inicialmente, que é, se vocês passarem por alguma situação que não seja propriamente a mais agradável, voltem aqui a este vídeo, venham-me ouvir de novo, ok? Porque eu estou aqui a dizer-vos, pensa em ti, ok? Pensa em ti, cuida de ti, está mais para ti, esquece lá os outros, eles vão conseguir aguentar. Repara, olha aquela frase, não dês o peixe, ensina a pescar, ok? Ensina as pessoas a pescar, dá-lhes o exemplo para eles saberem como é que se faz. Se estás a fazer sempre por eles, a coisa não vai resultar da melhor forma, ok? Então volta aqui, ouve-me de novo se necessitares durante esta semana e tu vais ver como vai fazer a diferença para a tua vida, vais estar mais consciente e vais aproveitar melhor esta energia da lua cheia. Os meus caros amigos caranguejo ou câncer, como se diz no Brasil. Ora bem, meus amigos, para vocês, esta lua calha exatamente na vossa constelação. Por isso, vocês vão sentir ainda mais emocionais do que o normal. Vocês já são pessoas emocionais, já são pessoas sensíveis, qualquer coisinha vos afeta, vocês têm esta coisa da flutuação de humores, tanto estão muito bem como já estão com desaveссas, basta qualquer coisa acontecer e vocês já ficam logo ali com uns ouriços cacheiros em pé, não é? E por isso é que era muito importante que vocês soubessem observar as emoções, ok? Soubessem contar até 10, fossem mais crescidos, olhassem melhor para as situações que vos causaram emoção, parassem para pensar, para refletir. E lembrem-se da introdução que eu fiz, aquela questão da solidão era muito importante que vocês percebessem, que é a solidão não é solidão, é nós a contarmos com os outros quando os outros não estão lá para nós. E a ideia é nós contarmos connosco próprios em vez de ser com os outros, porque quanto mais nós estivermos aqui, seguros de nós, confiantes connosco, cuidarmos de nós e sentirmos bem connosco, mais nós vamos conseguir seguir em frente, ok? Então é importante, e sentirmos obviamente que equilibrados emocionalmente. Então é muito importante que tu não te esqueças isto. E se durante esta semana tu passares alguma situação que seja assim um pouco mais complicada, lembra-te, vou ouvir a Ana Macieira outra vez. Vens aqui, carregas nos teus numerozinhos, voltas a ouvir esta situação que eu te estou a falar, aqui embaixo na descrição, não te esqueças, tem lá os números, carregas, ouves-me e vais levar outra vez aqui esta informação e eu a dizer-te que tu tens que pensar mais em ti, tens que cuidar mais de ti, tens de estar mais disponível para ti. Usa a tua sensibilidade para seres o teu pai, a tua mãe, cuidares-te, estás bem contigo, trabalhares esta questão da autoridade perante os outros e seres mais forte em relação a ti próprio. Porque é isto que tu precisas para poder avançar e é esta a experiência, a aprendizagem certa que tu vais necessitar bastante para utilizar agora no próximo ano. Sendo que a situação do Urano vai estar a fazer uma ligação com esta Lua e onde é que está o Urano? Está na tua área dos amigos, dos grupos e dos conhecimentos. Portanto, mais uma vez pode haver aqui situações ligadas com esta área que vai ser bastante badalada agora nos próximos tempos e que te vai dizer uma coisa muito importante, que é, sabes porque é que tu te estás a sentir um bocado mais infeliz ou abandonado ou mesmo até solidão? Porque tu não estás a ter mais gente na tua vida. Quanto mais pessoas tu trouxeres para a tua vida, quanto mais tu abris a caixa e novos assuntos e novas pessoas e novos sítios e novas coisas, mais tu vais estar entretida e menos tu vais estar à espera que aquelas pessoas do costume te venham dar atenção que elas nunca te deram e nunca te vão dar, ok? Então pensa mais em ti, abre-te a novos horizontes, abre-te a outras pessoas e tu vais ver como vai ser muito mais vantajoso para ti estas experiências que a lua cheia te vai trazer, ok? Os meus caros amigos Leão, ora bem, meus amigos Leão, para vocês, esta situação da lua cheia, ela vai calhar numa área bastante sensível, ok? Tem a ver com sensibilidade, tem a ver com emoções, tem a ver mesmo até com o lado mais esotérico, às vezes alguns traumas, algumas coisas que vêm de lá, de trás da nossa infância, mesmo até de outras vidas, e que de alguma forma vão mexer muito contigo, ok? E era muito importante que tu te lembrasses que tu já tens vindo a ter experiências na tua vida nos últimos tempos que estão aqui a puxar um bocado aqui pelos teus traumas, pelo teu inconsciente e pela necessidade de trabalhares um pouco mais aqui esta ligação com o divino, no sentido de te sentires um pouco mais orientado, um pouco mais reconfortado, para tu entenderes melhor estas coisas das leis da vida, de como é que funciona o universo, do que é que eu estou aqui a fazer, de que a evolução é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, de que eu tenho que morrer melhor que nasci. Há uma série de informações que tu andas a aprender e que agora está na hora de tu cada vez mais consolidares para pôr em prática, porque no próximo ano tu vais precisar bastante desta informação, ok? Então, era muito importante que tu prestasses atenção a sonhos, a premonições, a coisas assim mais emocionais que tu possas sentir, mais fortes que possas sentir,
porque de alguma forma estas questões vão te educar, vão te ensinar, vão te preparar para tu estares muito mais forte, muito mais seguro, muito mais firme de ti, muito mais a valorizar-te, para depois no próximo ano poderes levar com alguns episódios difíceis que vão ocorrer aqui, principalmente em janeiro e em fevereiro, ok? E o que é que eu te queria dizer mais? É que o Urano, ele está a passar numa área que tem a ver com os teus objetivos profissionais, com o que tu queres para ti em termos futuros, ok? E vai estar também a interferir aqui com esta situação, ou seja, muitas vezes tu podes estar a ter, por exemplo, alguma situação mais emocional, mais forte, mais difícil aqui na tua vida, e esta situação emocional e forte pode-te afetar de tal forma que tu consigas de alguma maneira perder um bocado a noção do que é que tu queres em termos futuros, ok? Mas se tu estiveres mais equilibrado emocionalmente, se tu pensares mais em ti, se tu cuidares mais de ti, se fores mais autoritário em relação ao que é que eu quero na minha vida e não estiveres tanto à espera que os outros te venham trazer aquela segurança, aquela felicidade, aquela atenção que tu tanto queres, se deres mais atenção a ti próprio, com certeza estarás mais equilibrado e poderás crescer ainda mais em termos dos teus objetivos, principalmente profissionais, ok? Por isso presta bastante atenção a estas informações. Se vis que tens alguma situação que seja mais difícil durante esta semana, volta aqui a este vídeo, volta a ouvir aqui a minha voz a dizer, pensa mais em ti, ser mais autoritário em relação aos outros, cuida de ti, valoriza-te mais, porque isto é uma coisa que te vai ajudar bastante a poderes enfrentar não só agora esta semana, mas como também o próximo ano, principalmente os primeiros 2 meses, ok? Os meus caros amigos Virgem, ora bem, meus amigos Virgem, para vocês, esta situação desta lua cheia, ela calha numa área bastante interessante que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos. As pessoas que de alguma forma estão à vossa volta. E normalmente vocês têm uma tendência em ser muito mãezinhas das pessoas. Gostam de cuidar, gostam de disponibilizar, porque vocês sentem aquilo que eles precisam e com uma facilidade enorme vocês conseguem dar-lhes aquilo que eles precisam. Então eu queria que vocês tivessem algum cuidado, porquê? Porque quando vocês dão demais, o que é que acontece? As pessoas abusam, okay? E depois não dão valor àquilo que vocês dão. Reparem, é um bocadinho aquela frase que diz assim, não dês o peixe, ensina a pescar. Se tu des o peixe, a pessoa vai se habituar e vai estar sempre a pedir-te mais peixe. E tu vais-te desgastar, vais-te cansar e acabas por não aproveitar o melhor dos teus potenciais. Ficas muito na retranca, ficas muito naquela coisa do pronto, é esta gente aqui à minha voltinha e a minha vidinha e as minhas coisinhas, ok? E não te abres para outras coisas novas, para outras situações bastante mais interessantes, ok? Por isso é que esta lua te vai dar aqui situações, às vezes podes sentir aquela tal da solidão em relação às pessoas que estão à tua volta, às vezes podes estar rodeado de pessoas e mesmo assim continuaste a sentir de alguma forma em solidão. E aqui é que vem a ideia de que tu não precisas dos outros para te sentires seguro, para te sentires bem, para te darem atenção. Tu podes dar essa atenção a ti próprio, podes te segurar a ti próprio, podes te amar a ti próprio, podes estar bem contigo e para isso tu tens que afastar um bocado estas pessoas que de alguma forma se aproveitam de ti, ok? Então por isso é que era importante que tu prestasses bastante atenção a estas ocorrências aqui, com amigos, com grupos, com pessoas à tua volta, para de alguma forma poderes trabalhar esta coisa da autoconfiança, trabalhar esta coisa da autoridade e criares aqui um distanciamento para tu estares em primeiro lugar e não os outros, ok? Sendo que o nosso amigo Urano, ele está a passar numa área que tem a ver com a sabedoria e, portanto, ele está a dar-te aqui algumas informações interessantes em relação a maneiras que tu tens para poder lidar com estas situações. E, por exemplo, este vídeo que tu estás a ver também tem a ver com sabedoria, mas pode ser outra coisa que tu vejas em qualquer lado, leias em qualquer lado, ouças em qualquer lado e que de alguma forma te dê a informação que tu necessitas para poder seguir em frente. Quanto mais não seja porque este Urano já anda aqui há algum tempo a dizer-te para tu saíres da casca, aprenderes mais, dar-te com pessoas diferentes, aprenderes assuntos diferentes, por isso é que tu estás aqui agora na minha frente, porque estes assuntos, se calhar há uns anos atrás, não é que tu não gostasses, mas não estavas tanto neles como estás agora, então aprender mais, abrir horizontes, saber mais, se possível até contactar com pessoas diferentes que possam dar visões diferentes para poderes trabalhar melhor esta questão dos amigos, grupos e conhecimentos. E se tiveres alguma situação difícil durante esta semana, volta aqui a este vídeo, ok? Volta-me a ouvir outra vez a dizer, pensa em ti, pensa mais em ti, pensa naquilo que tu queres, naquilo que tu vais fazer sentir bem, ser mais autoritário, ser mais egoísta até se for preciso, mas pensa naquilo que tu mereces para a tua vida e faz esta situação, este distanciamento para que os outros não abusem em relação à tua boa vontade, ok? Os meus caros amigos Balança Libra, como se diz no Brasil. Meus amigos balancinhas, para vocês, esta lua cheia, ela calha numa área bastante importante que tem a ver com a vossa carreira, os vossos objetivos profissionais. E normalmente vocês são aquele género de pessoa que gosta imenso de ajudar os outros, né? Tudo aquilo que tem a ver com profissão, tudo aquilo que tem a ver com outras pessoas, que tem a ver com objetivos profissionais, vocês estão lá para poder ajudar o mundo, para fazer com que os outros se sintam melhor e nada em contrário em relação a isso. O problema é quando vocês abusam e esquecem-se de vocês próprios e esquecem-se dos vossos
vossos, esquecem-se das pessoas que estão próximas de vós, porque estão tão focados naquilo que vocês querem em termos de mudar o mundo, que esquecem-se que vocês também existem e os que estão próximos de vocês também existem. Então, esta lua pode-vos trazer aqui algum género de desapontamento em relação a esta situação do lado profissional, alguma solidão, vocês a sentirem que não estão a ser valorizados o suficiente e que de alguma forma as pessoas não estão a dar aquilo, o tanto quanto vocês estão a dar a elas, e isto pode ser uma coisa negativa. Agora, se vocês pararem para pensar que não são os outros, são vocês, que fizeram porque estavam bem dispostos, porque vos apeteceu, porque vos deu prazer, que não estão à espera de nada em troca, que simplesmente o fazer já foi bom para vocês, ótimo, então aqui tudo bem. Agora, quando vocês estão à espera de alguma coisa em troca, então esperem sentados porque de pé vão se cansar, ok? É importante vocês perceberem isto, esta questão de desligarem-se do resultado. Estejam mais presentes no que vocês fizeram, no que vocês gostaram de fazer, do quanto é que foi interessante, engraçado, do quanto vocês aprenderam e cresceram com a experiência e não tão propriamente do que é que os outros acharam daquilo que vocês fizeram ou daquilo que vocês aprenderam, ok? Então pensem nisto, utilizem bem esta energia, pensem mais em vocês próprios para poderem utilizar melhor também esta energia. Sendo que o nosso amigo Urano, ele está a passar na vossa área dos investimentos, olha, nem de propósito, não é? Então, daquilo que vocês estão a investir, e não é atenção que não é só dinheiro, investir tempo, investir qualidades, investir energia, daquilo que vocês estão a investir de vocês, vocês podem obter melhores resultados se estiverem mais focados em vocês e não tanto nos outros. Não quer dizer que vocês não façam coisas para os outros, mas lembrem-se que é sempre com o prazer pessoal. Eu não fiz para agradar, eu fiz para me agradar a mim. E quanto mais tu te sentes feliz, quanto mais tu gostas daquilo que tu fazes, mais tu passas essa energia aos outros e mais os outros também vão gostar, ok? Os meus caros amigos de Escorpião, ora bem, meus amigos de Escorpião, para vocês, esta situação desta lua cheia vai calhar na área que tem a ver com a expansão do conhecimento. Então é uma área que mexe muito com o vosso intelectual, com o vosso pensamento, com as vossas características em termos mentais, e vocês são pessoas que têm uma grande inteligência, uma grande capacidade mental, mas muitas vezes diminuem-se um bocado. Diminuem-se à espera dos outros, à espera que os outros apoiem, à espera que os outros de alguma forma digam que está bem, ou vos valorizem, ou vos incentivem para vocês seguirem em frente. E isto é um bocadinho chover no molhado, ok? Vocês não conseguem crescer muito se estiverem à espera que alguém valorize a vossa sabedoria. O importante é vocês avançarem, nem que seja por vocês próprios e sem estarem à espera de nada. Principalmente se esta lua vos trouxer algum género de emoção mais negativa no que toca à expansão do conhecimento. Então isto pode ser vocês aprenderem alguma coisa, um curso, um livro, um filme, um vídeo. Imagina que vocês marcam com alguém de ir ao cinema e depois a pessoa à última da hora diz que não pode ir, ok? Então vocês iam aprender alguma coisa, mas depois aconteceu aqui uma situação de revés. Não quer dizer que vocês não vão. Vão vocês, vão sozinhos, convidem outras pessoas, saiam fora da caixa, apanhem outro género de situações na vossa vida que não seja apenas aquilo que vocês tinham previsto, saiam da vossa zona de conforto, saiam da vossa caixinha e deixem com que as coisas todas cresçam e vão mais ao longe, ok? Até porque, reparem, é uma coisa interessante, o Urano, ele está a passar na vossa área dos relacionamentos, das parcerias. Então pode perfeitamente ser vocês a contarem com o parceiro ou parceira viesse ao cinema com vocês, ou viesse fazer um curso com vocês, ou viesse fazer uma viagem com vocês e de alguma forma falhou, ok? Então o que é que nós vamos aprender com isto? Que nós não precisamos do parceiro para seguir em frente, ok? Que nós podemos encontrar outras pessoas, podemos encontrar outras coisas bem mais interessantes que nos vão permitir crescer, que nos vão permitir aprender mais, que nos vão permitir sentir-nos melhores connosco próprios, mais seguros, mais confiantes, e isso vai nos permitir estar melhor também para poder avançar em muitas outras áreas da nossa vida, ok? Se vocês também estavam a pensar em ensinar alguma coisa a alguém, lançar um curso, lançar um livro, alguma coisa, esta é uma altura excelente para vocês terminarem alguma coisa, não é começarem, atenção que é uma lua cheia, não é para começar, é para terminar. Se vocês já vinham há algum tempo a apresentar esta situação, esta é uma excelente altura para vocês finalmente lançarem ao mundo e mostrarem ao mundo, e depois lembrem-se que os próximos 6 meses vai ser para limar arestas do que vocês já lançaram agora, para depois poderem novamente fazer um novo lançamento, cada vez melhor e cada vez mais ao point, ok? Fez sentido para vocês? Maravilhoso. Os meus caros amigos Sagitário, ora bem, meus amigos Sagitário, para vocês, esta lua cheia vai calhar numa área extremamente importante que tem a ver com os investimentos. E vocês são pessoas que têm uma grande capacidade de investir, têm muito talento, principalmente agora nos últimos tempos, vocês têm aprendido imenso sobre finanças e têm aprendido a lidar melhor com o vosso valor pessoal e a vossa valorização. Então agora será o colmatar, lembrem-se que é uma lua cheia, é o fim, é o término, o colmatar de todo um processo que vocês já vêm a trabalhar, principalmente desde há 6 meses atrás, foi quando houve a primeira lua nova em Caranguejo, ali por volta do mês de junho, em que vocês estiveram a trabalhar coisas ligadas com vocês próprios e com aquilo que vocês querem investir para obter valores na vossa vida, ok? E lembro-vos que normalmente o que é que acontece? Porque vocês têm aqui uma sensibilidade muito forte, vocês são muito apegados à questão familiar, então vocês querem a família
para seguir em frente. Vocês precisam do aval da família, do apoio da família, precisam de alguém que esteja lá próximo de vocês para vos incentivar, para vocês investirem mais, para vocês irem mais em frente. E atenção, investimentos não é só dinheiro, talento, energias, etc, ok? Então é importante vocês perceberem que têm que cortar o cordão umbilical, ok? Não podem estar à espera de ninguém para seguir em frente, têm que pensar mais por vocês próprios, têm que se tornar mais independentes. Não quer dizer que vão radicalmente cortar as relações com as pessoas, não. Pensem só mais em vocês e ponham-nos em segundo plano. Ouçam, mas depois tirem as vossas próprias opiniões. Vocês estão mais crescidos, vocês já sabem muito mais sobre finanças, vocês já sabem muito mais sobre o conhecimento pessoal, vocês já têm muito mais confiança agora do que aquilo que tinham antes, por isso esta é uma excelente altura para vocês avançarem com algum género de investimento que já vinham a planear há algum tempo atrás, porque agora vocês têm a oportunidade de ver resultados. E lembrem-se que daqui para a frente vai ser uma questão de limar arestas daquilo que vocês lançaram agora e daqui dos próximos 6 meses vocês ainda têm muito tempo para comatar alguma necessidade que tenha acontecido agora por esta altura, ok? Mas lembrem-se, esta é uma excelente altura para terminar alguma coisa, principalmente de investimentos que vocês tinham feito e que de alguma forma agora podem chegar a bom porto porque vocês estão mais preparados para isso, ok? O Urano, ora bem, ele está a passar na vossa área que tem a ver com a rotina. Rotina, para quem trabalha será o trabalho, para quem estuda será os estudos, para quem é aposentado será a aposentadoria, mas esta rotina, que já está a sofrer aqui algumas movimentações ultimamente, vai ser mais afetada em relação a esta situação das finanças que vocês estão a investir, em termos de investimentos na vossa vida, ok? Por isso é que eu queria que vocês prestassem atenção e vissem qual é a correlação que vai haver entre estas duas áreas, o que vocês fazem na vossa rotina e os investimentos que vocês vão fazer, porque de alguma forma há aqui uma ligação que vai fazer com que vocês se libertem mais daquilo que vocês fazem de uma forma muito rotineira, que é sempre a mesma coisa, que é sempre a mesma situação e que vocês já estão um bocado fartos daquilo e vos vai dar uma perspectiva maior para vocês crescerem, chegarem mais longe, descobrirem talentos e sentirem-se muito mais a viver bem, a viverem empoderados e a viverem em abundância na vossa vida, ok? Os meus caros amigos Capricórnio, meus amigos Capricórnio, esta lua cheia, ela calha na área que tem a ver com os relacionamentos. E vocês agora já estão mais aliviados, lembrem-se, ok? Saturno e Júpiter já saíram da vossa constelação. Agora esta é a última lua cheia que vai ser assim um bocado mais insistente aqui nesta área. Depois a coisa já vai aliviar mais um bocado, como eu vos disse, até ao fim do ano a coisa avançaria ou deixaria de ser tão forte. Portanto, maravilhoso para vocês, só que esta derradeira situação era importante que vocês aprendessem. Então prestem atenção, passa na área dos relacionamentos, porquê? Porque vocês são aquele género de pessoa que, apesar de serem muito duros e muito frios e muito rigorosos e muito maduros e muito seguros e muito responsáveis da vossa vida, no que toca a relacionamentos é o vosso calcanhar daqueles. Lá vão vocês, tipo mãezinha, paizinha, a querer cuidar de toda a gente, a querer disponibilizar-se para toda a gente e a serem muito, muito melgas às vezes, ok? Então, é importante vocês se lembrarem que exatamente por vocês serem muito melgas é que esta lua cheia vai-vos dar experiências em que vocês vão ficar na mão. A pessoa, de alguma forma, a parceria com quem vocês fazem, pode-vos falhar, pode-vos faltar, pode-vos deixar na mão, exatamente por vocês terem que lidar com vocês próprios e lidar com esta questão do ok, será que eu não estou a dar demais? Será que eu não estou a pensar demais no outro e esquecer-me de mim? Será que eu não estou aqui a desperdiçar o meu talento de sensibilidade com alguém que não está lá e não é que não mereça, mas não precisa tanto do que eu estou a dar? Lembra-te daquela frase, não dês o peixe, ensina a pescar, ok? Quanto mais tu ensinares, quanto mais tu des o exemplo, mais a pessoa vai aprender, mais ela vai fazer. Se tu estás a fazer sempre pela pessoa, com certeza que isso não vai funcionar da melhor forma, ok? Então pensa nisto e utiliza bem esta energia, porque relacionamentos é uma coisa que tu vais poder trabalhar, já vens a trabalhar, mas vais poder trabalhar agora bem neste fim de ano, para te preparares para a próxima grande cena que acontecerá então agora no início do próximo ano. E sendo que o nosso amigo Urano, ele está a passar na tua identidade e ele está-te a pedir para tu trazeres cá para fora os teus talentos, para tu pôres em prática. Então era muito mais tu olhares para ti e o que é que eu quero e como é que eu desenvolvo os meus talentos e como é que eu descubro os meus potenciais e como é que eu os ponho cá para fora do que propriamente o outro e estás a ajudar o outro, estás a colaborar para o outro e etc, ok? Por isso pensa mais em ti e se esta semana tiveres algum acontecimento que possa ser assim um bocadinho mais difícil, vem cá outra vez, ok? Passa aqui pela vida outra vez, ouve-me novamente a dizer pensa em ti, cuida de ti, olha para ti, ser mais autoritário em relação ao outro, ser mais determinante em relação ao que tu queres na tua vida e tu vais ver como eu te vou ajudar bastante a suplantar estas dificuldades, ok? Combinado? Ok, até já então. Os meus caros amigos Aquário, ora bem, os meus amigos Aquário, esta lua cheia calha numa área bastante interessante que tem a ver com a vossa rotina. E a rotina vai depender de cada um. Para quem trabalha é o trabalho, para quem estuda é os estudos, para quem está aposentado é a aposentadoria, mas de uma forma geral esta rotina é aquela área em que normalmente vocês são
muito maisinhas, ok? São simpáticos, são sensíveis, percebem que os outros precisam, então lá estão vocês a cuidar, ok? Então um ambiente muito familiar, muito aquela situação de querer cuidar dos outros, disponibilizar-se para os outros, fazer tudo pelos outros, e de quem é que vocês se esquecem muitas vezes? Vocês próprios, ok? Esquecem-se de cuidar, às vezes até trabalham demasiado, fazem pelos outros e depois o vosso corpo é que começa a mandar vir com vocês. Lembre-vos que esta também é a área que mexe com a saúde e por isso é que era importante vocês perceberem quanto mais vocês cuidarem de vocês, quanto mais vocês souberem trazer cá para fora esta sensibilidade para vocês e não tanto para os outros, mais vocês vão beneficiar futuramente. Até porque esta questão de cuidarem demasiado dos outros às vezes enfraquece-vos, baixa o sistema imunitário, lá estão vocês a ficarem doentes e cansados, ok? E desgastados, e isto não é bom. Portanto, comecem a pensar um pouco mais em vocês, percebam que esta lua vos vai trazer experiências, que vai mexer aqui com esta vossa rotina, exatamente para que vocês percebam que têm que olhar mais para vocês, que têm que cuidar mais de vocês e percebam que se vocês assim o fizerem, futuramente vão ser muito melhor, muito mais beneficiados do que aquilo que estavam a ser anteriormente, ok? Sendo que o nosso amigo Urano, ele está a passar na vossa área emocional, que também acaba por mexer aqui com esta questão das emoções, e por isso está-vos a pedir para vocês se mexerem mais nas vossas emoções e na vossa família e na vossa casa. Não me admira nada que vocês tenham mudado de casa, ou estejam a pensar em mudar de casa, ou tenham comprado uma casa, ou tenham feito aqui algum género de remodelação na vossa casa, ou movimentações, exatamente porque este Urano está a dizer para vocês movimentarem-se emocionalmente. E nada melhor do que mexer na casa para mexer com as nossas emoções, com a nossa boa disposição. Se a casa estiver bonita, nós vamos nos sentir muito melhor também, ok? Então era mesmo interessante que vocês percebessem que não é só a casa, mesmo a própria família, mesmo o próprio ambiente familiar, é muito importante que vocês estejam mais desapegados, mais ligados com outras coisas que não só esta coisa do eu preciso do núcleo familiar para me sentir bem, não só pensar na família, nem só pensar nos outros e a pensar mais em vocês próprios. O que é que eu quero para mim, onde é que eu quero chegar, como é que eu consigo crescer e como é que eu consigo ser mais autónomo em termos emocionais na minha vida, ok? E quanto mais vocês estiverem aqui nesta energia de autonomia e de autossuficiência, mais vocês vão beneficiar e menos difícil vai ser o início do próximo ano, que lembre-vos que Urano é o vosso planeta, o planeta correspondente ao vosso signo ascendente e de alguma forma, como ele vai estar a fazer uma ligação com Saturno e com Júpiter aqui no ano, vai-vos atingir mais do que o normal, ok? Então comecem já, olhinho bem aberto a preparar as situações e se acontecer alguma coisa durante esta semana que mexa com as tuas emoções, volta aqui este vídeo, volta-me a ouvir outra vez a dizer, pensa em ti, cuida de ti, ser mais autoritário em relação aos outros, pensa mais no teu futuro, cuida mais de ti próprio, valoriza-te mais e tu vais ver como te vou ajudar bastante em relação à situação, ok? Os meus caros amigos peixes, ora bem, meus amigos peixinhos, para vocês, esta questão da lua cheia, ela calha numa área bastante interessante que tem a ver com a vossa identidade, vocês próprios, vocês lá dentro, os vossos talentos. E eu lembro que vocês são pessoas extremamente sensíveis, já estou farta de dizer isto nos meus vídeos, vocês são muito sensíveis, vocês conseguem sentir o que os outros sentem, vocês conseguem perceber o que é que eles têm à volta deles e por isso é que é muito tendencioso vocês irem cuidar dos outros. Às vezes cuidar de pessoas que vocês nem conhecem de lado nenhum, mas muito também das pessoas que estão próximas de vocês. Então é muito importante que vocês se lembrem que, ok, sensibilidade é bom, ok, sentir o que os outros precisam é bom, ok, ajudar os outros é bom, mas vocês também têm que pensar em vocês próprios. Porque se vocês dão, ajudam, fazem tudo pelos outros e não fazem por vocês próprios, aquilo que vai acontecer é que vocês vão ficar desgastados, cansados, emocionalmente abatidos, tristes, solitários e depois o que acontece? Vão se queixar, ok? Então era muito importante que vocês soubessem pensar mais eu, o que é que eu quero, como é que eu quero estar, a minha vida, as minhas coisas e não tanto estar ali disponível para os outros e ajudar os outros e a pensar nos outros. Lembre-se uma coisa muito importante, vocês acham que são os salvadores do mundo, mas o mundo não precisa de vocês para ser salvo. Vocês é que precisam de salvar a vocês próprios, porque se vocês se salvarem, vocês dão um exemplo aos outros e os outros conseguem salvar também. É aquela célebre frase do não des o peixe, ensina a pescar, ok? Quanto mais vocês ensinarem os outros a pescar, quanto mais vocês mostrarem como é que se faz para estarem bem com vocês próprios, para se salvarem, para se sentirem felizes, para estarem a crescer emocionalmente e em termos de talentos, mais vocês estão a inspirar os outros para fazer da mesma maneira e melhores resultados vocês vão ver nas vossas vidas e na vida dos outros, que eu sei que é uma coisa que vocês gostam muito, ok? A questão do Urano está a passar na vossa área da mente, ele está a pedir para vocês revolucionarem aqui um bocado o pensamento, fazer um bocado isto que eu estou aqui a dizer agora, não é? Começar a pensar mais em vocês e não tanto dos outros, mas se calhar se vocês se permitissem comunicar com pessoas diferentes, sair para sítios diferentes, assuntos diferentes, algo de novo, de novidade, que de alguma forma possa abrir os vossos horizontes e vos possa trazer aquilo que vocês precisam, até mesmo para conseguirem ser mais o exemplo para os outros e não tanto estarem a fazer por eles, ok? Por isso prestem bastante atenção a questões que possam acontecer aqui de comunicação, alguém que possa dizer alguma coisa que vocês possam não gostar muito,
Às vezes alguma deslocação que vocês possam fazer, questões ligadas com o carro, questões ligadas com a bicicleta, com a moto, seja com o que for, ok? É importante vocês perceberem que as pequenas deslocações, porque têm a ver também com o movimento, e o movimento não só mental, mas também físico, e isto, o movimento na vossa vida pode surtir aqui alguma questão importante, de, às vezes que nem estavam a contar, exatamente para que vocês tenham que olhar mais para vocês, desenvolver mais os vossos talentos, estarem mais seguros das vossas capacidades e não precisarem tanto do aval e da opinião e da presença do outro na vossa vida, dos outros na vossa vida, ok? Fez sentido? Maravilhoso! Espero então que vocês tenham gostado, foi esta a minha visão em relação a esta lua cheia. Cá nos encontramos na segunda-feira para a nossa live, a segunda live ligada com a energia do aquário. Vamos continuar a aprender, vamos continuar a jogar e vamos continuar a ganhar prémios, ok? Não te esqueças também de passar pelo meu site para receberes o teu livro grátis, o conto, a fábula do coelho e do esquilo que vão procurar o arco-íris para salvar a chuva, aliás, para salvar a floresta da chuva, ok? Então espero que gostes muito, põe-me lá depois também os teus comentários que eu estou à espera de ouvir de ti e encontramos então na segunda-feira. Beijinhos e abraços e até lá!